Se você não tiver cuidado e fizer no clip para fora da realidade nas áreas erradas, você terminará nas backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete úmido e velho, a loucura do amarelo mono e o barulho incessante de fundo de lâmpadas fluorescentes, no zumbi no máximo, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com toda certeza, isso já ouviu você. Acompanhado de uma imagem um tanto quanto desconfortável, esse texto foi o suficiente para que muitas pessoas começassem a engajar numa ideia de uma coisa sobrenatural, um local não explorado que é além da realidade e que é muito desconfortável porque parece que é um lugar errado, um lugar esquisito. Isso foi o suficiente para criar todo o conceito que nós conhecemos de Backrooms. O post original foi feito lá no 4chan, mais especificamente, né, na barra X, que é a aba paranormal do site, com esse texto e com essa imagem. Essa imagem que inclusive já foi alvo de várias discussões na internet. Ela era uma das Lost Medias mais procuradas, junto talvez aí com a imagem original do Jeff the Killer, que a galera queria saber exatamente que local é essa, que imagem é essa, o que está acontecendo, e acharam. Basicamente era um local onde fazia algumas corridas de carrinhos de controle remoto, e acharam o local e até algumas outras imagens também do local. A galera criou até a teoria de que aquilo não era real, era feito por modelagem 3D, ou que o local já teria sido destruído, mas a galera achou e tá tudo certo. A imagem do Jeff the Killer ainda não, essa provavelmente nunca vai ser achada. Por conta desse tema ser tão interessante, tão peculiar, foi criado uma grande comoção nessa parada de horror, um grande vertente do horror, que são os espaços liminares. É claro que as backrooms não são exatamente espaços liminares, né? São duas coisas diferentes. Mas as backrooms têm o conceito de espaços liminares, que é basicamente um local meio que estranho, que te causa uma estranheza, causa um sentimento de kenópsia, que é basicamente um sentimento de algo que perdeu uma atmosfera que tinha antigamente, perdeu a vida, perdeu os barulhos que costumavam ter, como uma escola vazia, um shopping vazio, né, causam esse sentimento de kenópsia. Explorando isso, é claro que a galera começou a fazer um projeto meio que de quase que uma escrita coletiva, muito parecido com a SCP Foundation, criando vários levels para as backrooms, sendo esse, né, o da foto original, meio que o level 0 ou o level 1 ou térreo, cada lugar tem um nome diferente. E é claro que cada level tem a sua peculiaridade, tem as suas coisas mais interessantes, tem as suas coisas que tem mais a ver com o local, tem até talvez criaturas diferentes. E isso foi um dos conceitos criados aí das backrooms, que também foi levado para os jogos. Existem muitos jogos de backrooms, cada um explorando as backrooms de uma maneira diferente. Se você talvez entrar aí no Roblox da vida, talvez você digitar backrooms, vai ter uns 200 milhões de mapas. Porém, eu acho que o mais famoso seria o Escape the Backrooms, que eu acho que é o único jogo talvez de backrooms que eu tenha jogado, por exemplo. Ele é um pouco mais simples do que diversos outros, que você tem que passar por vários levels. Esse aqui é mais uma exploração pelo local mesmo. E é claro, né, que não ia demorar muito pra gente ter também coisas audiovisuais envolvendo backrooms. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Só realmente um conceito, né? O conceito de no clip, né? Normalmente ele não é tão mencionado quando a gente fala de backrooms, porque eu acho que deve ter um jeito um pouco mais simples de explicar. Mas como no texto lá do cara do 4chan tinha essa palavra, no clip,
Talvez se você que joga videogame, talvez você saiba mais ou menos o que isso significa. No clipar, ou né, fazer um no clip, é basicamente um bug ou um glitch no jogo que talvez alguns speedruns possam utilizar para finalizar o jogo mais rápido, ou algumas pessoas podem ter caído por estar num jogo muito fodido. Um exemplo disso é o Blue Hell, por exemplo, do GTA San Andreas. É um local que você não deveria estar acessando no mapa, mas você está acessando porque você no clipou. Você está passando por um local que não era para você passar. E essa ideia, ela traz, né, pra gente, né, na realidade, que nós vemos tipo numa Matrix ou numa simulação ou numa coisa do tipo, e no clipar seria acessar uma realidade que talvez a gente não deveria estar acessando. Explorando esse conceito, nós temos o Kenny Parsons, que fez talvez o que seja o curta mais popular de Backrooms. Nesse curta tem alguns jovens gravando uma palhaçada ali, até que o nosso cinegrafista cai e atravessa o chão e vai parar naquele lugar muito aconchegante, que é o mesmo local da imagem lá do texto do 4chan. E aí a gente acompanha meio que como um found footage, um analog horror, esse cara explorando o local e tentando entender como que ele foi parar ali e como que ele pode sair também. Se você já assistiu o filme das Backrooms, que lançou agora em 2026, e eu já vou chegar lá, é uma coisa interessante pra você também dar uma olhada, porque talvez dá pra entender melhor o conceito que no filme eles tentam passar também. Ele meio que complementa o filme, então é interessante você dar uma olhada, porque não é só um curta, ele acabou fazendo como se fosse uma coisa mais episódica e fez outros episódios ali de Backrooms. Por conta da popularidade desse curta e do tema, o Kenny Parsons foi chamado para fazer um filme de Backrooms, que é esse que nós temos em 2026 pela A24. Eu achei muito legal toda a divulgação realmente do filme, só que eu sempre fiquei muito confuso com o conceito das Backrooms, porque como cada um tinha um conceito diferente, é meio difícil entender qual o conceito que o Kenny Parsons ia passar, né, nesse filme. Então eu fiquei realmente bastante interessado no que seria esse filme. Demorei muito para assistir, mas finalmente assisti Backrooms de 2026. Lançado em 28 de maio de 2026, Backrooms, um não lugar. É um bom título esse, na verdade. Nós acompanhamos o nosso protagonista, o Clark, que é um vendedor de imóveis, tá passando por coisas, né, bizarras, a vida dele é meio conturbada. Ele tem uma terapeuta, a doutora Mary Klein, que vai acompanhando ele, vai tentando entender e ajudando ele, né, como toda terapeuta faz. Nessas sessões a gente vai entendendo que ele tem problemas passados, né, a gente vai entendendo que ele teve um problema ali com a mulher dele, que ele não é uma pessoa das melhores e que a loja dele vai de mal a pior. Ele até faz uns vídeos promocionais ali com os funcionários dele, ele se veste de pirata e tudo mais. Não sei como que isso ia ajudar a vender imóveis, mas beleza, né? A gente vai seguindo. A gente vê que a doutora Mary Klein também tem um passado esquisito que nunca é muito bem explicado, mas que ela teve uma infância um pouco conturbada também. Eu, sinceramente, toda essa construção, ela pra mim, ela não funciona tão bem. Eu já quero deixar isso um pouco claro. Eu gosto, os atores são muito bons, mas eu acho que, tipo assim, essa doutora, ela tem um passado, ela tem uma coisa que tá incomodando ela, mas isso não é tão bem explorado. É uma coisa que envolve a mãe dela ter sido cessada de sair de casa, coisas desse tipo, né? Ela ficou muito dentro de casa, né? A mãe dela era super protetora, coisa desse tipo. E ela guarda uma pedrinha, que era um negócio da mão dela. E é isso, né? E por conta disso já tenho que dizer que a partir daqui talvez tenha spoilers. Então se você não assistiu Backrooms ainda, super recomendo. Se você quiser se preparar antes de assistir, assiste os cursos do Kenny Parsons, é muito legal também você dar uma olhada. E, né, a partir daqui é realmente por sua conta em risco. Depois de acompanhar e entender esses personagens, do nada o Clark começa a ver que tá tendo problemas na eletricidade do local. Algumas luzes começam a apagar e acender aleatoriamente. Alguns botões dos disjuntores não eram para estar ali, não interferem em nenhum lugar. É como se esses botões estivessem ali de enfeite, não fazem nada e não tem um lugar do local que acende ou apaga com aqueles botões. Então, da onde que é esses botões de energia? Mesmo assim, os problemas continuam, até em um momento onde ele aperta aqueles botões que aparentemente não iam para lugar nenhum e tudo se apaga. Ele não consegue voltar à luz e começa a ouvir um barulho vindo da parede. Quando ele vai tocar a parede, ele no clipa ou atravessa a parede e acaba parando nas Backrooms. Mais especificamente no level 0, o térreo, ou level 1, né? Você que decide. Depois disso ele ficou obcecado, né, por esse local. Ele talvez tenha ido algumas outras vezes, né? A gente consegue ver que, né, não mostra exatamente isso pra gente, mas em alguns momentos antes dele entrar novamente nas Backrooms, tem vários itens que eram das Backrooms, ele vai colocando ali no local. Ele vai ficando meio obcecado, ele desenha uma porta ali no local. Ele tenta conversar com a terapeuta dele, né, a Mary Klein,
mas ela não acredita muito nele. Então ele fala, eu vou trazer provas comprovadas. E aí ele vai até os funcionários dele, né? Os funcionários dele têm uma câmera e fala, olha, vou pagar, vocês vão precisar vir comigo num rolê meio maluco. E como o CLT só se fode, eles topam. E aí, junto com esses dois funcionários dele, ele vai para as backrooms, ele começa a gravar, né? Tem um funcionário dele ali que tem a câmera. E aí o filme fica found footage, muito parecido lá com os curtas do Kenny Parsons, que me atacou a labirintite muito forte. Tem que ter cuidado quando for assistir. Porém, as coisas dão errado. Eles começam a ver que eles não estão sozinhos naquele local. E que tem uma coisa, uma criatura, alguma coisa que está indo atrás deles e acaba dando merda. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a terapeuta, né, do Clark, a Mary Klein, começa a ficar preocupada porque não acha mais ele não vai lá mais, né, e como talvez, né, ele deve ter deixado alguma dívida, né? Então eu acho que eu também iria atrás. Ela foi atrás dele, ela chegou até o local lá onde ele vende os móveis, que é onde, né, tem o portal ali para as backrooms. Ela não acha ele, mas ela acha as backrooms. E aí, a partir daqui, o filme ele dá uma andada muito rápida. Esse filme, ele, pra mim, ele é muito rápido. Ele demora a engrenar um pouco, porque ele tenta apresentar esses personagens e tudo mais. Eu não acho que ele apresenta ele da melhor maneira possível, até porque talvez, se você tá indo assistir um filme de backrooms, você não tá exatamente querendo saber o que o Clark faz da vida, ou o que a doutora faz da vida. Você quer que eles entrem pras backrooms e sofram. É basicamente... Eu acho que é isso que você quer ver, não sei. Porém, quando ele engrena, ele vai tudo uma vez. Ele não para dar respirada. Que é bom, né? Porque é o que a gente quer ver do filme, né? Quando as backrooms realmente aparecem, é isso que a gente quer ver. Ela acaba entrando também nas backrooms e acaba se deparando com o Clark. Só que o Clark tá maluquinho da cabeça e acaba sequestrando ela. Ele meio que fica doido naquele lugar. Ele amarra ela numa cadeira e ele meio que fez amizades com algumas criaturas que a gente viu na primeira ida dele. Na primeira não, né? Na segunda ida dele lá com os funcionários, tinha umas criaturas que apareceram, umas criaturas um pouco deformadas, esquisitas. E ele meio que fez amizade com essas criaturas e aparentemente tá comendo elas. Não no sentido bom, no sentido esquisito mesmo, porque não dá nem pra dizer se isso é meio canibalismo, porque esses bichos eles têm parecendo um estofado e eles são tipo um negócio de, sei lá, e ele come aquela coisa. Ok, ele explica, né, que por conta desses problemas que ele teve no passado, ele tinha uns problemas com a mulher dele. Tem cenas muito legais, né, nesse momento, né, nesse interrogatório entre eles, né, que é um paralelo, né, que antes eles estavam conversando lá na terapia e tudo mais. É bem legal, mas não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que esse é o meu pequeno problema com esse filme. Esse núcleo humano, né, essas histórias, essas partes humanas dos personagens, elas não me interessam tanto, sabe? Eu não sei se era isso realmente que eu queria ver no filme de Backrooms. E eu acho que essa foi a maior crítica, talvez, né? Que talvez a história foque mais, né, na cabeça dos personagens, na psicologia dos personagens, do que no conceito das Backrooms. Ok, né? É óbvio, né? A gente precisa ter um personagem pra se importar e tudo mais, enfim. Mas não me interessa muito essas histórias. Só que tem uns paralelos interessantes que a gente começa a ver que o porquê que ele ficou fascinado pelas backrooms, porque a vida dele tem várias coisas bizarras, ele é um cara meio filha da puta, então assim, lá ele é considerado uma pessoa como se fosse um erro, né, e ali estão as coisas que são erradas, né, as coisas que deram erradas, coisas que não estão certas, pessoas deformadas e tudo mais, e acaba, né, talvez se sentindo acolhido, porque ele também errou, talvez ali com a mulher dele e tudo mais, tem isso. Porém, na conversa, né, a terapeuta, ela consegue convencer ele a soltar ela, enquanto ele estava soltando ela, a gente vê que, na verdade, tem uma criatura lá mesmo, e essa criatura é o próprio Clark. Vestido de pirata, igual ele fazia os vídeos dele, porém muito maior, muito bizarro, muito esquisitão. E aí essa criatura, que é ele, versão gigantesca, acaba pegando e comendo ele. De novo, não do jeito bom. E aí o filme vira um filme de perseguição, né? Onde a Mary Klein começa a correr desse bicho, né? Do Clark versão Backrooms aí. E vai passando por várias outras fases da Backrooms, várias outras salas. Inclusive uma que é muito parecida com a loja de móveis do Clark. Inclusive tá
toda meio esquematizada, tem uns negócios, né? Tem uma parada aqui que sempre aparece, que é tipo um totem que fala várias línguas, que talvez seja para atrair essa criatura, né? Depois a gente vai chegar melhor nisso. E aí, basicamente, nesse local, que é a loja de móveis, é onde acontece ali o meio que a perseguição final, onde a Mary acaba tropeçando num negócio lá e sai um gás esquisito, e ela encontra uma galera, né, com as roupas, né, pra não ficar intoxicado, e era uma galera que provavelmente estava explorando aquele local e armou toda aquela armadilha para talvez tentar capturar aquele pirata esse que acaba, né, quase pegando a Mary, e aí ela pega aquela pedrinha que tem a palma da mão dela e taca na cabeça dele e acaba, né, só pra ganhar um tempo ali e conseguir fugir. No final, essa galera que tá explorando acaba, né, levando ela agora pra talvez o mundo real. E aí a gente vê que tem toda uma organização que aparentemente tá explorando, né, as backrooms. E tem uma sala que tem vários desses totens que ficam falando várias línguas e que provavelmente era pra atrair realmente esse pirata, porque eles queriam pra estudar, talvez eles. E aí ela se depara com o doutor que tá comandando tudo isso, que já apareceu em alguns momentos ali da história, né? A gente não sabe exatamente o que ele é. A gente sabe, né? Porque quem já assistiu qualquer filme já sabe, tá, esse cara, o cara tá por trás de toda a maracutaia. E é feito pelo Mark Duplass, que é o cara do Creepy, que é o cara que eu gosto muito, e aqui ele tá até que bem, aparece pouco, não tem muito destaque, mas é legal que ele seja o doutor maluco de toda essa parada. Ele explica pra ela, mais ou menos, né, que ele trabalha nesse projeto há muito tempo, que eles eram uma empresa que fazia uma outra coisa, mas acabou que eles descobriram isso e a vida deles virou entender como funciona as backrooms. No final a gente não entende muito bem o que acontece com a Mary Klein, muito provavelmente talvez ela não vai conseguir sair desse local por saber de toda a verdade. E a gente vê que as backrooms criou dentro das backrooms uma Mary Klein toda deformada, locais onde se passaram tudo isso, né, as lojas e tudo mais, até a casa da Mary Klein acabaram virando um local nas backrooms também. E aí eu não entendi porra nenhuma. O filme acaba assim, sem muito contexto do que são as backrooms, mas ele dá a entender que as backrooms são tipo um universo paralelo que guarda memórias de uma maneira um pouco esquisita. Todo o conceito desse filme ele é muito legal. Por mais que ele não seja um dos melhores filmes do universo, ele brinca com esse conceito das backrooms de uma maneira interessante. Infelizmente, ele me lembra muito aquele filme do Jordan Peele, o Us, que tem toda aquela sociedade de baixo lá do mundo normal, que age como se eles estivessem num mundo normal, no mundo de cima, só que lá não funciona tão bem, né? Porque você tem que ter uma suspensão de descanso um pouco grande. Aqui é uma outra realidade que aparentemente tem essas memórias das pessoas que passam por lá, ou memórias aleatórias. Não é muito explicado como que as backrooms criam esses novos levels, né, essas novas backrooms. Mas é interessante saber que talvez nesse universo do Kenny Parsons, das backrooms, as backrooms não são um local aterrorizante ou coisa desse tipo que tem monstros. Basicamente é um local que tem memórias de pessoas, né, que têm defeitos, talvez é uma versão das pessoas, só que deformadas, uma versão das pessoas diferentes. Isso é interessante, né? O filme não explica muito, ele deixa realmente uma margem ali pra você entender o que é. E eu acho legal esse conceito de que as backrooms, as coisas que estão lá são apenas tipo memórias deformadas, memórias que não são concretas, não é uma memória clara, sabe, das coisas. Eu acho isso bem legal. É óbvio que talvez algumas pessoas não gostem desse conceito, porque conhecem talvez as backrooms pelos jogos, que tem levels, tem criaturas, tem muitas outras coisas. Mas é óbvio que, como é o Kenny Parsons que dirige esse filme, ele vai explorar o conceito da backrooms do Kenny Parsons. É claro que a backrooms do Kenny Parsons nunca deixou claro todo o conceito, mas se você acompanhou aquela sériezinha, você entende que o governo tá por trás de tudo e que tem uma sociedade secreta que tá fazendo tudo isso. Eu acho que o filme dá uma clareada na ideia do Kenny Parsons, mas ele também parece mais um filme de, esse aqui é o conceito. Vai vir mais por aí. Porém, eu não sinto que precisaria de continuações desse filme, porque eu acho que ele já é muito bom como esse filme que deixa você pensando o que é as backrooms, por que tem aquela versão deformada do Clark, por que tem aquela versão deformada da Mary Klein, o que aconteceu com a Mary, o que essa galera quer exatamente com as backrooms. Então eu acho que junto com os curtas do Kenny Parsons, esse filme ele deixa esse complemento interessante pra gente ficar pensando. E 2, não sei o que
teria, né? Porém, já foi confirmado que vai ter um segundo filme. E é isso. Esse é o filme das Backrooms. Eu achei um bom filme, um filme legal, um filme divertido. Não é uma nota 10, né? Se eu fosse dar uma nota, talvez, né, de 5 estrelas, né? Vamos colocar como se fosse um Letterboxd, né? Seria um filme 4 estrelas. Eu não acho que ele é um filme 5 estrelas, porque eu não acho ele um filme incrível, assim. Ele é um bom filme, um filme muito interessante, e eu gostei bastante, eu gostei desse filme. Mas eu acho que ele deixa muito subentendido que vai ter um próximo. E essa trama humana, talvez ela não convença muito, mas é óbvio que ela tem que ter, né? Nos curtas do Karen Parsons, a gente acompanha um jovem aleatório, nesse a gente precisava ter talvez personagens que a gente se importe, né, pra gente seguir aí o restante da história. Aproveitando, né, falando de backgrounds, eu acho muito legal que youtubers estão ganhando espaço, né, pra fazer os filmes de terror. A gente teve o Curry, que fez aí o Obsession. Eu ainda não assisti, mas muito legal saber que essa galera que cria terror pra internet tá tendo bastante espaço. Eu vi que vai ter um filme do Siren Head. Daí eu já não sei, não acompanhei muito essa história de Siren Head, acho meio nada a ver. Porém, legal que tenha. Vai ter do Cartoon Cat, que eu também não faço ideia do que seja, mas ok, Cartoon Cat, nice. E talvez o projeto que eu esteja mais ansioso, que é o do Mandela Catalog, que talvez muita gente fique puta, porque muita gente não gosta de Mandela Catalog, porque ele foi um dos primeiros analog horrors que explorou um conceito que hoje é replicado à exaustão por muita gente, mas foi um dos primeiros analog horrors que eu acompanhei e falei, caraca, essa ideia é interessante, não precisa de muito pra contar uma história de terror legal. Eu gosto muito de Smile Tapes, que também é quase que um variado ali de Mandela Catalog, apesar de ser de outro criador. E estou ansioso pro filme do Mandela Catalog. Eu queria muito falar de Mandela Catalog, porque é um analog horror que ficou um pouco apagado por conta das polêmicas do Alex Kister, né, que é o criador. Mas essa polêmica já teve várias reviravoltas, mas eu acho que uma galera já deu uma abandonada por conta das polêmicas. Eu vou deixar talvez para falar um vídeo inteiro sobre Mandela Catalog, porque eu tenho muito interesse em falar sobre isso. E depois do meu vídeo de Lucifer Valentine, uma galera ficou falando, fala sobre o criador do The Mandela Catalog, porque ele também é bizarro, ele também fez umas coisas bizarras, ele fez um negócio de horror. Não acho que tá no mesmo patamar o Lucifer Valentine e o Alex Kister, mas vou tentar trazer, talvez eu traga um vídeo aí só sobre o Mandela Catalog. Queria fazer um videozinho mais simples só falando sobre as backgrounds, né, até porque eu estou, né, meio da correria, mas vou fazer uns vídeos mais diferentes também, igual do Lucifer Valentine. Muito provavelmente trago também sobre The Mandela Catalog, pra gente se preparar aí talvez pro filme que vai vir em algum momento. Mas acho legal esses criadores terem esse espaço, porque existem muitas histórias aqui da internet que são muito boas. Sei que Mandela Catalog terminou meio mal, mas a ideia e o conceito é interessante, eu acho que dá pra levar pra um grande filme. E fico feliz que essa galera tenha ganhado bastante espaço, essas histórias tenham ganhado bastante espaço, porque acho legal Backrooms, Mandela Catalog, Siren Head, que seja, ganharem um espaço maior, porque eu acho que a gente tem muito a se explorar com essas histórias. Fiquei muito triste de ver que o filme do Slenderman foi uma merda, porque eu acho que histórias legais merecem grandes produções. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou do filme das Backrooms. Você conhecia a história anterior das Backrooms? Você sabia que tinha nascido só de um texto e uma imagem do 4chan? Você já jogou os jogos das Backrooms? Comenta aqui embaixo, comenta o que você achou também aí das Backrooms. E até a próxima. Fiquem bem.